Beleza. Bom, pessoal, então, na aula passada, na semana passada, nós tivemos aí uma introdução ao estudo da fisiologia humana, certo? E falamos também de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito de homeostase e termorregulação. É importante para a gente entender qual é a lógica, né, do funcionamento de um organismo qualquer, mas aqui no caso a gente vai focar no organismo humano. Tranquilo? Né? Então, recapitulando aqui, né, a fisiologia é o ramo da biologia que estuda o funcionamento de um determinado organismo. No caso aqui da fisiologia humana, basicamente consiste em estudar os diferentes sistemas ou aparelhos que compõem o nosso corpo, tá certo? É um estudo que, inclusive, dialoga diretamente com o estudo da anatomia, beleza? Pode-se dizer que a gente vai estudar agora o estudo de fisiologia e anatomia do corpo humano, certo? O que é um aparelho? Relembrando aqui, né, um conceito básico, todo aparelho ou sistema é como se chama um conjunto de órgãos ou estruturas celulares, né, tecidos, enfim, que interligados desempenham uma determinada função no nosso organismo. E todos os aparelhos, como a gente falou, né, eles precisam trabalhar em conjunto para um perfeito funcionamento daquele organismo da qual eles fazem parte. A disfunção em um determinado aparelho, ela pode desequilibrar todo o funcionamento daquele corpo, inclusive outros aparelhos que a princípio não estão, né, com nenhum problema. Falando em equilíbrio, isso é o que remete ao conceito de homeostase, que nós falamos na semana passada. Homeostase é um conceito utilizado para falar justamente, né, do todo o trabalho feito por um organismo, né, para manter as condições internas em equilíbrio com as condições externas. Né? Melhor dizendo, é a busca, né, é todo um aparato, né, de trabalhos que um corpo realiza para manter tanto as condições internas quanto as condições externas em equilíbrio. Beleza? Né? Esse é o conceito de homeostase. E aí nós vimos alguns exemplos, né, do que o nosso corpo faz para manter essa homeostase. Como, por exemplo, transpirar quando está calor, né, ou tremer quando está frio, dilatar a pupila quando a iluminação do ambiente estiver baixa, né, quando o ambiente estiver com pouca luminosidade, ou o contrário, né, assim, contrair os olhos quando a iluminação estiver muito forte, né, são ações compensatórias que, à medida que o nosso organismo, principalmente os sistemas nervoso e endócrino, percebem uma alteração no ambiente, fazem com que nós imediatamente reajamos a esse estímulo para que o nosso corpo continue em equilíbrio com as ações externas. Tá certo? Esse é o conceito de homeostase. E a termorregulação, né, que nós falamos na aula passada, vamos falar daqui a pouco dela aqui de novo, né, diz respeito à capacidade que o nosso organismo e todos nós, animais mamíferos, temos de manter a nossa temperatura interna constante, independente da variação da temperatura externa. Né? Nós, animais endotérmicos, também conhecidos popularmente como animais de sangue quente, né, todos nós temos uma independência do ambiente externo para manter a nossa temperatura dentro da chamada faixa de temperatura ideal. Né? Todo organismo tem uma faixa de temperatura que é a temperatura ideal para que as funções metabólicas aconteçam perfeitamente. Né? Se a temperatura corporal ficar abaixo ou acima, né, dessa temperatura ideal, compromete a nossa homeostase. Tá legal? Né? No caso dos animais ectotérmicos, como os répteis, eles precisam do ambiente externo para poder fazer esse controle de temperatura. Né? Por isso que o pessoal fala, né, de jacaré que procura sombra, abre a boca para entrar ar, né, porque ele necessita dessa componente do ambiente externo para controlar a sua temperatura. Nós, animais endotérmicos, mamíferos, né, temos essa capacidade independente do ambiente externo, certo? Né? E aí nós falamos um pouco como que funciona esse mecanismo de termorregulação no nosso corpo.
Nós temos um termostato numa região do encéfalo chamada hipotálamo, né, que é uma parte do encéfalo que consegue captar essa variação da temperatura externa e é ele que manda os sinais, né, os impulsos nervosos para que o corpo faça o que tem que fazer para compensar essa variação e manter a temperatura interna constante. Né? Então, por exemplo, quando a temperatura externa está acima da temperatura ideal, né, uma das coisas que o hipotálamo faz é promover a vasodilatação, né, dos vasos sanguíneos mais próximos à epiderme, que a gente vai falar daqui a pouquinho dela. Isso provoca a chamada sudorese, né? As glândulas sudoríparas liberam gotículas de calor que levam, liberam gotículas de suor que levam ondas de calor consigo. E aí resfria, né, o nosso corpo internamente, fazendo com que, dessa maneira, a nossa temperatura interna mantenha-se, mesmo que a externa esteja acima. Né? Já o contrário, por exemplo, quando a temperatura está abaixo da temperatura ideal, né, você já tem uma contração desses vasos, impedindo que a sudorese ocorra e, dessa maneira, retendo o máximo de calor possível no corpo. Em casos de frio extremos, você pode ter até descargas de adrenalina para provocar o tremor, né? Porque ao tremer, né, o tremor é contração muscular. Contração muscular gera calor. Então, além de estar segurando todo o calor, né, normalmente produzido no corpo, você ainda força, né, o hipotálamo, nesse caso, força a produção de mais calor, né, para compensar a temperatura, a ausência de calor na temperatura externa. E aí, dessa maneira, a temperatura ideal mantém-se, não compromete a homeostase. Beleza? Né? Então, gente, agora a gente vai começar a falar de alguns, né, vamos ver os principais sistemas e aparelhos que formam o corpo humano, começando pelos chamados sistemas da vida de relação, né, que são aqueles sistemas que estão diretamente relacionados, né, com a nossa relação com o ambiente externo, a começar pelo sistema tegumentar. Beleza? Então, deixa eu só abrir aqui a minha apresentação, compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ver aí as funções e os componentes do sistema tegumentar. Vou só abrir aqui, estou abrindo, tá? Só um instantinho. Todo mundo vendo aí? Está aparecendo o slide para vocês? Sim? Beleza. Né? Então, gente, olha só. Nessa imagem aqui, né, vocês já podem ter uma ideia do que se trata esse sistema. Qual o principal órgão relacionado ao sistema tegumentar? Respondam para mim, por favor. Quem não sabe pode olhar aqui para a imagem. Olha isso aqui. Ó. Essa camada aqui de células, isso aqui. Que órgão é esse aqui? Vamos deixar no vácuo mesmo, né? É sério que vocês não vão nem botar no chat, né? Aê, obrigado, Vilas. Na pele, beleza? Né? Então, assim, o principal órgão do sistema tegumentar é a pele, beleza? Além da pele, existem os chamados anexos da pele, vou mostrar quais são, que juntos formam os componentes do sistema tegumentar, beleza? Com relação às funções, né, basta vocês pensarem na relação, né, que esse órgão estabelece com o ambiente externo para vocês terem uma determinada ideia.
mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Os componentes do sistema tegumentar, como eu acabei de falar, são a pele e os chamados anexos da pele, que no caso da nossa espécie, incluem as unhas, né, os pelos, beleza? Embora nós, assim, para um mamífero terrestre, a nossa espécie tem muito pouco pelo, né? Mesmo um Tony Ramos da vida, assim, ainda é pouco, né? Compara, por exemplo, qualquer outro mamífero terrestre que vocês conheçam, desde de pet, como cachorro, gato, cavalo, enfim, até mamíferos silvestres que vocês já viram, nem que seja em foto, né? Que vocês podem ter uma noção do quanto que a nossa espécie, né, não tem tanto, os pelos não têm uma importância não, desculpa, mas uma presença tão grande assim. Né? Embora, né, nós não temos assim tanto pelo, os pelos fazem parte do nosso sistema tegumentar, beleza? E algumas variações de glândulas que estão nas camadas mais profundas da pele, que tem também uma participação nas funções que esse sistema exerce, beleza? Então, os componentes são esses: pele e os anexos da pele. No nosso caso aqui, pelos, unhas e glândulas, beleza? Né? Falei no nosso caso, porque, por exemplo, nas espécies que têm córneos, né? Córneo também conhecido como chifre, beleza? Né? Como, enfim, boi, né? Rinoceronte, enfim. Né? O córneo, ele também é um anexo da pele. Ok? Só que não é o nosso caso, nós não temos. Beleza? Né? Vamos lá. Com relação às funções. Bom, as principais funções do sistema tegumentar humano estão aqui listadas. Uma delas, por exemplo, é o sentido do tato. Né? A gente vai, inclusive, falar de órgãos dos sentidos, né, depois que a gente falar de sistema nervoso, né? Mas já adiantando aqui, o tato, vocês devem saber muito bem o que é, né? É a maneira que a gente tem de perceber, né, o ambiente à nossa volta por meio, né, do toque, certo? A gente sente aquele objeto, aquela, seja lá o que for, e consegue reconhecer, perceber o ambiente à nossa volta por meio dessa sensação. Né? Então, existem terminações nervosas em determinadas camadas da nossa pele que mandam esse impulso, né, da sensação de um objeto ou de qualquer outro componente externo para o nosso cérebro, nos ajuda a perceber o mundo dessa maneira. Então, a pele, né, e o sistema tegumentar como todos, os anexos da pele, né, é o principal sistema relacionado ao sentido do tato. Beleza? Vamos lá. Barreira contra infecção externa. O que acontece? Vocês sabem que no ar, né, você tem uma série, né, de componentes que podem ser nocivos à nossa saúde, como micro-organismos, poeira, os próprios raios ultravioletas, né, que em excesso podem agredir, né, e o sistema tegumentar, ele impede, né, que esses agentes infecciosos tenham contato com os nossos órgãos internos, beleza? É graças ao sistema tegumentar que certas infecções não conseguem atingir a parte interna do nosso corpo, beleza? Embora alguns tenham mecanismos para driblar isso, né? Como, por exemplo, a cercária, né? que é a fase, né, do desenvolvimento do Schistosoma mansoni, né, que é o verme causador da esquistossomose, que ela consegue passar pelos poros da nossa pele. Né? Ou, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas, que consegue penetrar no nosso corpo interno por microlesões na pele. Né? Assim, microlesões que a gente pode causar assim, coçando o rosto, já é o suficiente para esse protozoário conseguir penetrar no nosso, né, nos nossos órgãos internos. Agora, imagina, né, não fosse o sistema tegumentar, qualquer agente infeccioso, independente do tamanho, teria essa capacidade. Então, né, barreira contra infecção é uma das funções também, né, desse sistema. O auxílio da temperatura corporal. Acabamos de falar, né, quando eu estava revisando o que a gente viu na aula passada, da termorregulação. E vimos que os vasos sanguíneos da pele estão diretamente relacionados, né, com a liberação ou retenção
de calor, certo? É por meio da vasodilatação dos vasos sanguíneos mais próximos da pele, das camadas mais externas da pele, que a gente transpira, dessa maneira libera calor, ou também por meio da contração desses mesmos vasos que a gente consegue reter calor no corpo. Né? Além disso, por meio das glândulas, dentre elas as glândulas sudoríparas, você tem a liberação de ondas de calor presentes nas gotículas, né, em cada uma das gotículas do chamado suor. Então, a termorregulação também é uma das funções do sistema tegumentar. Né? Liberação de excretas também é uma função. Né? Já expliquei isso aqui para vocês, mas é sempre bom relembrar o que são excretas. Excretas nós podemos descrever como toxinas. Certo? São toxinas que podem ser resíduos metabólicos de ações, né, de processos do nosso metabolismo, que acabam tendo resultados, né, algumas toxinas que têm que ser liberadas, ou toxinas que a gente pode acabar ingerindo, né, por meio da respiração, da alimentação, né, ou qualquer outro hábito de vida que a pessoa tem. Né? As toxinas, sejam ingeridas, sejam produzidas pelo nosso organismo, existe um mecanismo para liberá-las do corpo. A esses mecanismos de liberação de toxinas, dá-se o nome de excreta. Beleza? Popularmente, algumas pessoas se referem a fezes como sendo excreta. Né? Sem falar, vou excretar aqui, não sei o quê. Né? Não é correto, beleza? Fezes não é excreta. Fezes é resto de alimento que as suas células não absorveram. Certo? A gente ainda vai falar de sistema digestório, a gente vai ver que ao longo, né, do caminho que o alimento percorre no tubo digestório, cada parte do tubo tem a função de quebrar, né, determinados nutrientes que são posteriormente absorvidos pelas células, e ao chegar no final do tubo digestório, o que as células não absorvem, você libera na forma de fezes. Tá certo? É diferente de excreta. Excreta é liberação de toxina. Tá certo? O nosso principal mecanismo de liberação de excreta é a urina. A gente vai falar também do sistema urinário, junto com o sistema excretor, que é o principal mecanismo que o nosso corpo tem para liberar excreta. Mas, por meio de algumas glândulas, né, como as glândulas, principalmente as sudoríparas e também as sebáceas, a gente consegue liberar algumas toxinas. Certo? Bom, a proteção da radiação ultravioleta do Sol, né, que não deixa também de estar aqui na função de barreira, né, que aqui no caso não é barreira contra infecção, é uma barreira de proteção. Né, os raios ultravioletas eles são absorvidos, né, pela pele principalmente, né, impedindo que eles possam danificar alguns órgãos externos, e a famosa produção da vitamina D. Né? Galera que vai para a praia, tal, não sei o quê, brinca, fala, vou, né, foco na vitamina D, vou produzir vitamina D, tal, não sei o quê, porque como a gente já falou em bioquímica lá no primeiro ano, né, a vitamina D é a única vitamina que o nosso corpo é capaz de produzir, e ela é produzida justamente a partir de uma reação do colesterol com os raios ultravioletas. Né, uma reação química que ocorre entre os raios solares e o colesterol, que pode tanto ser ingerido quanto produzido pelo nosso organismo, e resulta nesse componente popularmente conhecido como vitamina D. Tranquilo? Perguntas aqui? Vocês devem estar vendo minha gata, que está, né, fazendo a ponta aqui na minha aula, ela gosta de aparecer nas minhas aulas. Estou um pouco preocupado porque eu escutei um barulho, eu acho que ela está prestes a derrubar alguma coisa ali em cima. Pra cá, Ana Catarina. Desce daí. Enfim, ela não está me obedecendo. Mas vamos que vamos. Dúvida aqui, gente? Perguntas? Ninguém vai... Eita! Calma. Se ninguém vai falar nada, eu vou tocar o barco aqui. Né? Espero que vocês ao menos estejam aí. Então, gente, vamos ver aqui as características de cada um dos componentes, né, do sistema tegumentar, começando pela pele, e depois falar mais detalhadamente de cada uma dessas funções, né, do sistema tegumentar, e vamos fechar a aula também falando um pouco sobre alguns problemas, algumas questões de saúde relacionadas ao sistema tegumentar. Então vamos lá, começando pela pele. Tá? A pele ela é constituída por duas camadas. A epiderme, que é formada pelo tecido epitelial,
E a derme, que é a camada mais profunda, é formada pelo tecido conjuntivo, ok? Né? Então, na camada mais externa da pele, nós temos a epiderme, que é formada pelo tecido epitelial, e nas camadas mais abaixo, temos a chamada derme, né, formada pelo tecido conjuntivo. Vamos lá. A epiderme é a camada mais externa, né, então é que está mais em contato com o ambiente externo do corpo. Algumas outras características, ela é avascular, né, então, ou seja, não tem vasos sanguíneos na epiderme, tanto que, assim, se você se cortar, né, se sair sangue, é porque atingiu a derme, beleza? Né, cortes, assim, mais superficiais, você pode reparar que não saem sangue, beleza? Se você, tipo, dá um cortezinho aqui assim, você pode reparar que às vezes a pele sai e não sangra, né? Porque não há vascularidade na epiderme. Se sangrou é porque atingiu a derme, beleza? Né? A epiderme, ela também tem uma capacidade de regeneração, né? O que é a regeneração? A regeneração, ela é a reconstituição do número original de células que foram perdidos por alguma razão. Né? Quando um tecido ele é danificado, seja, né, por acidente ou questões naturais, enfim, né, você tem a morte de um determinado número de células ali que passam a ser reconstituídas caso o tecido tenha a capacidade de multiplicar as suas células, restabelecendo o número original. Né? Essas são o que a gente chama de células, são um exemplo, né? A gente falou de simbiotecnologia lá no nono ano, de células-tronco. São as células que mantêm a capacidade de divisão celular. Tá certo? Né? Vocês devem lembrar aqui que o que acontece? Essa capacidade de divisão celular ela é mais comum nas chamadas células embrionárias, né? Nas células que ainda vão dar origem a um novo indivíduo. À medida que o indivíduo vai se tornando adulto, a tendência é as células perderem essa capacidade de divisão, beleza? Né? Mas alguns tecidos, né, acabam que algumas células podem manter essa capacidade, são chamados popularmente por isso de tecidos embrionários, beleza? Então a epiderme é um exemplo, certo? Então ela tem essa capacidade de regeneração, além de ser uma camada da pele hipermeável à água, certo? É uma outra característica. Bom, já a derme, ela possui duas camadas. Né? Essa, assim, ela é uma camada subdividida em duas subcamadas, digamos assim, que é a papilar e a reticular. Bom, as chamadas papilas dérmicas, né, a camada papilar, ela é vascularizada. Então, agora sim, na derme você tem a presença de vasos sanguíneos, né, e basicamente atua como receptor de dor e do tato. Beleza? Então, aquelas terminações nervosas que eu falei, né, que estão relacionadas ao sentido do tato, né, isso envolve também a sensação de dor, né, que é uma função importante que o nosso corpo tem, né, estão relacionadas aqui nas papilas dérmicas da derme. Beleza? Já a camada reticular, né, as papilas reticulares, elas também são vascularizadas e possuem a presença das glândulas, falei agora há pouco, que é a glândula sudorípara e a glândula sebácea, além dos receptores de frio, calor e pressão, certo? Né? Então, na derme, né, papilar, camada papilar, vascularidade, recepção de tato e dor. Camada reticular, tem também vascularidade, presença das glândulas e dos receptores de temperatura e pressão. Beleza? Bom, além disso, a derme, ela tem uma outra camada mais profunda, que é a chamada tela subcutânea, também conhecida como hipoderme. Beleza? Algumas pessoas fazem essa divisão, né, de epiderme, derme e hipoderme. Né? Outros consideram a chamada hipoderme como uma camada profunda da própria derme. Tanto faz, certo? É a tela subcutânea. Né? Essa é a parte da derme que une a pele aos órgãos e estruturas de amortecimento, além... Desculpa, que une a pele, me confundi nas palavras aqui, que une a pele aos demais órgãos, ok? E estruturas,
além de ser uma camada responsável por amortecimento e isolante térmico. Beleza? Na tela subcutânea ou hipoderme é onde nós temos as principais camadas do tecido adiposo, beleza? Que é o tecido formado pelo adipócito, que são células que retêm gordura e funcionam como retentor de calor, beleza? Mantém o calor, né, sem se dissipar do corpo interno, beleza? Então, ó, camadas da pele, epiderme, derme. Epiderme, camada mais externa, avascular, pode se regenerar e permeável à água. Derme, duas camadas, papilar e reticular. Papilar, vascularizada, receptores de dor e tato. Reticular, também vascularizada, possui as glândulas sudoríparas e sebáceas e os receptores de pressão e temperatura. E, além disso, temos uma tela subcutânea, também conhecida como hipoderme, que une a pele aos órgãos e estruturas mais internos, serve como amortecedor e isolante térmico. Só para fazer minha parte, vou perguntar, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar algo, né? Eu espero que pelo menos tenha alguém aí ouvindo, tá legal? E vamos seguir. Então, só mostrando aqui, isso aqui é um corte transversal, né, da pele humana ao microscópio óptico, com aumento de aproximadamente 150 vezes, e artificialmente colorido. Isso aqui, se eu não me engano, é violeta genciano. Não tenho certeza, mas é um corante que pode ser utilizado, né? Então, aqui está, né, mostrando a epiderme, certo? Né, em destaque aqui, assim, também, né, apontando a camada de queratina, beleza? Que a epiderme possui, ela é uma camada queratinizada, tá legal? Então, aqui seria a camada de queratina, aqui a epiderme e, a partir daqui, a derme. Beleza? Então, derme, epiderme e a camada de queratina, tá certo? Isso aqui é um corte da pele humana, né? Corte transversal, colorido artificialmente, colocado no microscópio óptico com aumento de aproximadamente 150 vezes. Beleza? Vamos lá. Sobre os anexos da pele agora. Vamos começar falando das unhas, né? Como eu falei, as unhas, elas são placas córneas, beleza? Né? Córneos diz respeito a todas as partes duras, né, que são anexas à pele. Então, assim, alguns animais, né, além da unha, podem possuir chifres, né? Uns têm, né, que são os córneos, né? Uns têm na testa, outros têm no nariz, enfim, outros, né, saem, né, por outras partes do rosto. Tem uma variedade. No nosso caso aqui, são as unhas, beleza? Né, que ficam localizadas na chamada falange distal dos dedos. Daí, enfim, né, acredito que todos vocês sabem. Né? A unha, ela recobre, né, o chamado leito unheal, né, que tem uma estrutura comum à pele e não é parte da formação. Né? Quem já teve a experiência desagradável na vida de uma unha cair totalmente, seja lá por quê, né, deve ter ficado com a sensação horrorosa, né, naquela parte que, né, ficou desprovida da unha, porque aquilo ali é uma camada, né, de pele que não faz parte da unha, e a unha está ali justamente para protegê-la por conta da sensibilidade que essa área tem. Beleza? Né? Quem já passou por isso, né, assim, sabe o quão desagradável é. Quem nunca passou, não queira passar. Beleza? Né? A unha, ela cresce a partir de uma raiz, né, também chamada de matriz, que é essa partezinha aqui mais de baixo, né, esbranquiçada, e ela é basicamente composta por placas de queratina, beleza? Que são fortemente aderidas a partir da diferenciação de células epiteliais da raiz. Certo? Então, ó, lembrem aí as aulas de bioquímica do primeiro ano, tá? A queratina, ela é uma proteína que tem essa capacidade, né, de formar partes duras, partes resistentes, né, no corpo dos organismos no qual ela é composta, e no caso aqui, né, do nosso sistema epitelial, né, e de outros animais também, ela é, dentre outras coisas, formadora dessas placas córneas, dentre elas as unhas, beleza? Então, ela é basicamente formada de queratina, beleza? Surge lá na matriz,
e aí uma multiplicação dessas células, né, vai formando o restante da unha. Esse é um exemplo também, né, de célula que continua exercendo essa característica embrionária de divisão eternamente, beleza? Né? Por que a unha cresce? Né? Por que a gente corta, mas a unha continua crescendo? Né? Porque quando você corta a unha, né, as células continuam se multiplicando, conforme vai multiplicando, vai aumentando o número de células, a unha vai crescendo, beleza? Né? Então, por isso que, assim, se você nunca cortar as unhas, suas unhas podem crescer, né, infinitamente, beleza? Né? Não é da época de vocês, mas não sei se vocês já ouviram falar no Zé do Caixão, né? Enfim, uma figura, né, lendária aqui, assim, do cinema de terror trash do Brasil. O Zé do Caixão, uma época, ele chegava assim, a deixar as unhas dele crescer a ponto de que elas dobravam, de tão grandes que elas ficavam, né? Era uma característica do personagem dele. Quem tiver curiosidade pode pesquisar aí, o Zé do Caixão. É porque não para, né? São células que não param de se multiplicar, beleza? Né? E um alerta importante, assim, que as unhas também podem nos dar, é que algumas alterações na homeostase, ou seja, né, quando alguma função corporal não está acontecendo perfeitamente, isso pode acarretar em modificação na qualidade da unha. Né? Então, uma unha que ficar assim, com uma coloração diferente, ou se a unha começar a ficar mais fraca, né, começar a quebrar mais facilmente, tal, o pessoal que tem unha grande percebe isso, né, com mais facilidade. Assim, se a unha está quebrando mais fácil, está fraquinha, isso é um sinal de que você está com algum problema. Né? Qual aí a especialista pode te responder. Bom, sobre os pelos. Tá? Os pelos, eles também são estruturas queratinizadas, okay? Né? Também são formados por queratina. Também, né, são células que têm essa capacidade, mantêm essa capacidade de divisão, por isso que os pelos, né, estão sempre crescendo, beleza? Né? Se você ficar sem se depilar o pelo, os pelos crescem, mesmo quando você se depila, né? Depois, daqui a algum tempo, tem que se depilar de novo. Né? Para quem usa barba, como eu, né? Assim, se eu parar de aparar a barba, ela não para de crescer, aí eu vou dar uma parada nela, diminui, daqui a pouco ela, né, cresce de novo. Cabelo também é a mesma coisa, né? Porque são células que mantêm essa característica embrionária, né? E eles crescem a partir dos chamados folículos de camada subcutânea. Beleza? Né? Eu falei agora há pouco lá das glândulas, vou mostrar para vocês daqui a pouco um corte transversal, né? Uma imagem dizendo de onde cresce. Você tem ali um folículo, que é uma camada subcutânea, e a partir dali, né, que algumas pessoas chamam inclusive da raiz, né, do pelo, né, o pessoal até fala assim, né, o pessoal que faz depilação, que fala, não, essa depilação aqui ela é boa, que ela vai na raiz, né, ela destrói, né, ela tira o pelo da raiz, aí demora mais a crescer, papapá, né? Essa tal chamada raiz, né, é uma camada subcutânea, né, são folículos da camada subcutânea, a partir dali que os pelos crescem. Né? Função dos pelos, né, como eu falei agora há pouco com vocês, na nossa espécie, os pelos eles têm pouca serventia. Né? Você pode comparar o ser humano com qualquer outro mamífero terrestre e você vai ver que mesmo um Tony Ramos da vida tem pouco pelo. Né? Para um mamífero terrestre, a nossa espécie tem muito pouco pelo. Mas apesar da pouca serventia, né, os pelos basicamente servem para proteção, né, funcionam como uma camada de proteção e regulação térmica. Né? Essa sudorese que eu falei agora há pouco, né, eu vou mostrar ali, a própria captação de determinadas alterações da temperatura externa ocorre muito através dos pelos, tá legal? E os pelos, eles também não deixam de ser uma certa camada de proteção. Né? Por que, por exemplo, quem é careca, em dia de muito sol, tem que, né, aconselhava botar um boné, um chapéu ou passar protetor solar na careca? Né? Porque uma vez que não tem, né, essa barreira aqui, né, esses pelos, né, o cabelo ele acaba retendo parte dos raios solares que entrariam diretamente em contato com o corpo cabeludo, não fosse por eles. Né? Então, quem é pouca telha, né, como dizem por aí, né, é sempre bom num dia muito ensolarado botar um chapéu, botar um boné,
né, se proteger de alguma maneira. Tá legal? Então, proteção é também uma das funções que os pelos exercem. Então, olha aqui, algumas ilustrações, né, aqui mostrando, ó, aqui é a chamada raiz do pelo, né? E esse aqui é o chamado folículo piloso, beleza? É a partir daqui que o pelo cresce, ó. Mostrando aqui as camadas, ó. Epiderme, tá? A derme, a tela subcutânea, também conhecida como hipoderme, certo? Mostrando algumas outras estruturas aqui também, né? A vascularidade que aqui tem, os vasos sanguíneos. Esse aqui é o folículo piloso, beleza? Que está aqui nas camadas mais profundas da epiderme. É aqui que o pelo nasce. Essa é a chamada raiz do pelo, né, que vai crescendo até, né, passar pela epiderme. Então, a parte do pelo que é visível, né, aos nossos olhos, que é o eixo do pelo, né, é só uma pequena parte. Né? Olha até aonde ele vai. Ok? Né? E aqui mostrando as partes, né, da anatomia de uma unha. Aqui é a chamada lúnula, né, que é essa que alguns chamam de sabugo também, né, que é, enfim, a parte aqui mais externa, é a raiz da onde que a unha começa a se desenvolver, com essa parte mais clarinha. Aqui é o chamado corpo da unha, que é o que fica diretamente em contato com a falange dos dedos, e essa é a chamada borda livre. Tranquilo? Né? Que é essa parte que fica aqui um pouquinho mais para fora, com a coloração assim um pouquinho, visivelmente um pouco mais clara. Né? Que é o pessoal que pinta a unha usa para fazer francesinha, esses negócios assim. Tá? Vamos lá, falar das glândulas agora, as glândulas presentes no sistema epitelial. Bom, temos as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Vou falar de cada uma delas aqui primeiramente. As glândulas sudoríparas, elas se dividem em duas, que são as écrinas e a apócrinas. As glândulas sudoríparas écrinas, né, elas têm uma comunicação, são as glândulas que se comunicam com o ambiente externo a partir dos poros. Sendo assim, são essas glândulas que secretam o suor, ok? Né? E elas são basicamente encontradas na sola dos pés, na palma das mãos e na testa. Beleza? São os principais locais onde você encontra. Pode ver que quando você está suado, né? Quando você sai naquele calor, né? Tipo que está fazendo hoje, né? Você pode reparar que o suor ele geralmente começa aqui. Assim, né? Não fácil, pô. É o suor da testa. Ou quando você come aquela feijoada, né, num dia de calor e tal, não sei o quê, né? Você tá comendo, tá gerando calor, tu pode reparar, né, que assim que tu acaba de comer, a primeira coisa que você vai pegar aquele guardanapo e fazer assim, né? O suor, ele vem, escorre justamente dessa região, beleza? É onde essas glândulas, as glândulas sudoríparas écrinas, se encontram, beleza? Né? Então, essas são as glândulas responsáveis pela nossa comunicação externa a partir dos poros, e é ela que secreta o suor. Já a glândula sudorípara apócrina, né? Essas são grandes e ramificadas, né? Elas liberam substâncias inodoras, ok? Com o intuito, né, de liberar, né, determinados componentes que acabam gerando um certo mau cheiro. Né? Essas glândulas aqui, elas são encontradas nas axilas, nas mamas, nas genitálias, né? São elas, por exemplo, responsáveis por produzir o famoso CC, né? Galera aí que não passa desodorante direito ou que tem muito hormônio, né? Quando vai, né, quando sai nesse tempo de calor, normal exalar todo aquele, né, mau cheiro debaixo do braço. Aí você vai falar assim, pô, Gabriel, mas você está dizendo aqui que a substância ela é inodora, então como é que fede? Né? Aquela fedentina, né, que acaba saindo debaixo do braço da pessoa, né, é resultado do que está sendo liberado a partir dessa secreção. A secreção em si não tem cheiro. Okay? Mas uma vez que ela entra em contato com o ambiente externo, ela acaba exalando aquele cheiro. Beleza? E aí quem anda de transporte público acaba sofrendo, às vezes, né, dependendo de quem tiver
com você. Eu falo, gente, quem anda de ônibus, quem anda de trem, quem anda de metrô, pelo amor de Deus, esteja com a higiene das axilas em dia, beleza? Ninguém merece pegar um ônibus lotado, né? Tá que o sujeito ali segurando na barra ali do ferro, com a suvaqueira indo na cara de todo mundo. Isso aí é culpa das glândulas sudoríparas apócritas. Pois bem, falar agora das glândulas sebáceas. Né? As glândulas sebáceas, para lembrar do que essa glândula faz, basta ver o próprio nome dela. Sebáceo lembra o quê? Sebo. Né? O que popularmente a gente chama de sebo? Olha só. Os ductos das glândulas sebáceas, né, não alcançam a superfície da pele. Vou mostrar a imagem aqui daqui a pouco, vocês vão entender por quê. Né? E o que ela secreta é o que popularmente a gente chama de sebo, né? Como, por exemplo, gordura, óleo, né, lipídios de uma maneira geral, assim como as ceras, detritos celulares. Né? Então, assim, toda essa questão, né, que eu falei assim, quando eu estava falando das funções, né, do sistema tegumentário, eu comentei, por exemplo, da função de liberação discreta. Né? Então, muitas dessas partes de toxinas, né, assim, ou melhor dizendo, né, assim, a barreira imposta contra, né, esses agentes infecciosos externos, ela se dá muitas vezes pela a liberação do que a glândula sebácea libera. Tá legal? Né? Você pode reparar, por exemplo, assim, quando a pessoa fica muito tempo sem lavar o cabelo, né, e o cabelo fica com aquele aspecto de oleoso, né, as pessoas falam, pô, teu cabelo tá encebado, né, teu cabelo tá ceboso, tal, não sei o quê. Né, o que é, né, esse encebado? É justamente gorduras, lipídios, né, que são liberados por essas glândulas. Né? Gordura, óleo. No caso do ducto aditivo também nós temos a proteção da cera, né, temos a produção da cera, que serve como também uma camada protetora, beleza? Né, e é produzida também por essas glândulas. Lembrando que cera também são lipídios, certo? Então, a função das glândulas sebáceas, né, nada mais é do que amaciar, matar bactérias, principalmente, ou alguns outros agentes infecciosos externos, e retardar a evaporação. Isso aqui é importante. Né? Por que retardar a evaporação? Olha só, a liberação do suor, né, pelas glândulas sudoríparas leva uma quantidade significativa de água. Né? Suor é água, beleza? Né? E para evitar, né, a desidratação, se você estiver suando em excesso, você pode acabar ficando desidratado. E aí entram as glândulas sebáceas para evitar que isso aconteça por meio justamente da liberação de lipídios. Tá certo? Porque, de novo, lembra das aulas de bioquímica lá da primeira série. Qual é uma das principais características dos lipídios? É o fato de serem moléculas sem carga elétrica, né? O que significa que elas são hidrofóbicas, que é o que a gente chama, ou seja, elas não se misturam com a água, elas não se diluem em água. Beleza? Então todo mundo sabe que gordura, óleo, né, não se mistura com a água. A forma, né, na química é chamada de solução heterogênea. Então, a liberação de gordura, de óleo, né, pelas glândulas sebáceas para as camadas, né, mais externas da pele, é uma maneira de reter parte dessa água que vai ser liberada pelas glândulas sudoríparas, certo? Evitando uma evaporação em excesso que pode levar aí a uma desidratação. Beleza? Então, né, sei que eu posso perguntar se alguém tem dúvida aqui, ninguém vai me responder mesmo, vocês já estão doidos para que a aula acabe, relaxa que eu já vou fazer isso, tá? Mas só para finalizar essa parte aqui, né, mostrando da onde sai, onde estão cada uma dessas glândulas. Então, olha só. Aqui no caso é uma ilustração, tá? Aqui a gente tem uma glândula sudorípara, beleza? Então, é essa aqui que libera o chamado suor, beleza? Parte dela. E aqui nós temos a glândula sebácea. Então, né, por essa aqui é que a gente libera gordura, óleo, lipídios de uma maneira geral, né, popularmente também conhecido como sebo. Né? Então, antes de mais nada, pela última vez eu vou perguntar, alguém tem alguma dúvida?
Alguém quer perguntar algo? Não. Obrigado por pelo menos dessa vez responder, Bruno. Então, deixa eu fechar aqui. Né? Falamos hoje dos componentes do sistema tegumentar. Semana que vem, a gente fala das funções desse sistema e também de algumas questões de saúde relacionadas ao sistema tegumentar. Tá legal? Então, deixa eu fechar aqui a apresentação. Depois eu boto lá na plataforma para vocês, tá certo? Por hoje é isso. Estão dispensados, podem ir e até semana que vem. Obrigado.